Glória a Deus. Senta, descansa um pouquinho no Senhor aí. Deixa Deus falar com você. Ele com certeza quer falar alguma coisa a mais, dar a você entendimento. Nós estamos numa série na plenitude de Deus. Diga, na plenitude de Deus. O que será que pode acontecer na plenitude de Deus? O que será que pode acontecer quando você está recebendo essa plenitude, participando dessa plenitude? Por isso eu coloquei como tema hoje, vivendo na plenitude. Olha, no sentido espiritual, eu peguei aqui, para olhar, a gente procura informação aí nos dicionários e tal, e no dicionário espiritual, ele fala que consiste na aceitação dos preceitos divinos para que haja a redenção, a libertação da alma humana. Então, peraí, a plenitude de Deus, ela é completa, ela vem e libera, cura, restaura, transforma, estabelece você de uma forma especial. Isso se concretiza através de Jesus Cristo, que possui essa plenitude divina. Jesus, eu não sei se você lembra, mas a palavra de Deus diz que ele foi enviado para nós, né? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então ele veio, não sozinho, mas ele veio com uma mochila, ele veio com toda uma bagagem, ele veio preparado para moldar a sua vida e mudar a sua vida, para colocar sobre você essa plenitude que ele tem, que ele recebeu. E através de Jesus Cristo, o ser humano também pode atingir esse estado de plenitude, né? Quando ele entende, a intimidade traz a contínua satisfação. Já reparou? O pastor Henrique estava falando aí sobre você acreditar, receber, participar. A alegria vale mais do que ter grandes bens, vale mais do que coisas aí que muitas vezes no mundo alegra o nosso coração. Ele estava dando essa informação, exatamente dizendo para você sobre a plenitude de Deus, sobre aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, sobre aquilo que Jesus assumiu, trouxe sobre ele para colocar na sua vida. Até no dicionário da língua portuguesa, que eu gosto sempre de olhar assim, como essa palavra repercute na vida espiritual e como ela repercute na vida física. Então nós olhamos lá na Almeida, que é um dicionário bíblico, e ele falou que plenitude é abundância, presença completa, é estatura completa, né? Falando de Deus. E quando a gente vai aí olhar no dicionário, no Aurélio aí, ele fala de uma forma clara, inteiro, estado do que é inteiro, completo, totalidade, integralidade ou integridade. Você fala assim, poxa, é a mesma coisa, a única diferença é no que. Quando ele está falando de plenitude, talvez, vamos dizer assim, de dinheiro, vai falar de alguém muito rico, então ele olha só para a riqueza. Aquele homem é pleno financeiramente, aquele homem é pleno na sabedoria humana, aquele homem é pleno no seu relacionamento em casa. Tudo bem, ele é cheio, inteiro, completo. Mas quando a gente fala de Deus, a gente vai muito mais longe, a gente vai muito mais profundo. A gente já está falando não de alguma coisa momentânea, passageira, mas nós estamos falando de alguma coisa que é eterna, era, é e sempre será. Tem uma condição diferenciada. A palavra plenitude é formada da palavra pleno, né? Que lá, esse do latim é plenos, ele fala o quê? Significa cheio, completo, satisfeito. Você percebe que Deus não quer você simplesmente no mundo? Fala para o pessoal do lado, Deus não quer você simplesmente no mundo. Ele quer você cheio, completo, íntegro. Ele quer que você sinta essa alegria, e essa alegria é Ele. Ele é a presença transformadora na vida de quem crê. Ele traz esse mover. Aleluia, Ele traz esse mover. Ele traz para você essa mudança. Por isso nós precisamos aprender a viver na plenitude, se posicionar. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele teve um objetivo. Ele falou assim, olha, eu venho com essa plenitude e eu preciso fazer o povo receber essa plenitude. Então ele foi e encontrou apóstolos, encontrou discípulos que se tornaram apóstolos, aqueles que entenderam, aceitaram e assumiram o quê? Receber a plenitude de Deus.
quando aqueles apóstolos receberam a plenitude de Deus, eles se tornaram capazes de distribuir essa plenitude. É por isso que eles ficaram com Jesus lá os 3 anos, andaram com ele, receberam a orientação dele, viram milagres, viram multiplicação, viram tudo. E aí eles se prepararam. E agora, quando Jesus sobe ao céu, eles fazem o quê? Continuam o quê? Distribuindo o quê? A plenitude que eles receberam. Quando você entender isso, você vai entender que você também recebeu a plenitude. Alguém aceitou a Jesus aí? Batizou? Você recebeu a plenitude de Deus. Agora, quando você recebeu a plenitude de Deus, o que é que você faz com ela? Ela tem que mudar a sua vida. Ela tem que tirar esse peso de sobre os seus ombros. Ela tem que tirar a tristeza do seu coração. Ela tem que tirar a dúvida ou as dúvidas que essas incertezas do mundo colocam, e começar a liberar você, para você crescer, para você frutificar. Um exemplo claro de alguém que não andou com Jesus os 3 anos, mas que num encontro teve uma transformação, foi Saulo. Vocês lembram de Saulo? Vocês lembram de Paulo, né? Por quê? Porque Saulo era o centurião, Saulo era o cidadão romano, Saulo era aquele homem tão importante naquela época, naquela situação, que gostava de perseguir cristãos, achando que ele estava fazendo melhor. Ele pensava que ele tinha a plenitude de Deus. Por quê? Porque ele acreditava que ele deveria matar todos aqueles cristãos que para ele não era simplesmente pessoas que tinham uma visão de Deus, mas era uma seita que queria ter a visão de Deus. Então, na visão dele, incompleta da plenitude, né, ele achava assim: não, eu vou matar para liberar, para libertar, para tirar esse povo podre do caminho. E aí um dia Jesus vai lá e faz o quê? Mata ele? Não, Jesus não veio para matar, Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. A diferença que você enxerga na plenitude é exatamente isso. Quem tem a plenitude de Deus não tem a visão de matar, de perseguir, de destruir, não, ele tem a visão de perdoar, de restaurar, de libertar, de transformar, de prosperar. Nós, na nossa visão, a gente julga muito. Não, aquele lá não merece, aquele outro lá, ele não, esse a gente vai julgando. Mas Jesus, ele vem com a outra visão: libertar, restaurar, curar, transformar. Você, se não quiser ser transformado, se não quiser ser liberto, não tem problema, a escolha é sua. Porém, ele veio para isso. E de repente Paulo, que tinha aquela visão de matar cristãos, de exterminar o que ele chamava de seita, de repente, de uma hora para outra, ele tem um encontro com Jesus, e depois ele fica sem enxergar, vai para esqueci o nome da cidade, Damasco. E aí, chegando lá, ele fica lá quantos dias? 3 dias. Aqueles 3 dias ele jejua e ora, porque parte ele sabia o que devia fazer. E aí, nesses 3 dias, aparece lá alguém, ora por ele, as escamas caem dos olhos, e ele é transformado. Ele é completado. Naquilo que ele era, achava que estava completo, ele descobriu que não. Até então, ele achava que a razão melhor era matar, era destruir. E depois ele descobriu: não, eu preciso converter, transformar, libertar, restaurar, fazer coisas desse tipo. Por isso muitas vezes a gente encontra cristãos, a gente encontra um povo dentro da igreja, mas que não tem a plenitude de Deus. Porque apesar deles às vezes conhecerem o falar em línguas e os outros dons, apesar dele já ter recebido algum milagre na vida dele, ele não consegue ter um coração voltado para Deus ao ponto de perdoar, ao ponto de orar por alguém que possa ter feito mal para ele. Ele não consegue. Ele ainda não está na plenitude, ou seja, ele não recebeu essa porção de liberação. E nós precisamos dela. Por quê? Porque é um jugo, um peso que fica sobre nós quando nós andamos por aquilo que nós acreditamos humanamente. A nossa humanidade tem que cair fora, para que agora explicitamente venha a presença do Deus Todo-Poderoso, a plenitude dele venha fazer morada em você, venha liberar você. Quantas pessoas ainda carregam enfermidades,
ainda tem dificuldades em um monte de áreas, sabe por quê? Porque algum dia alguém fez alguma coisa de mal e ela não consegue perdoar, ela não consegue se liberar, aquilo ainda fica oprimindo, traz angústia, traz tristeza. Ela até diz assim: olha, se aquela pessoa não tivesse feito aquilo, eu seria feliz. Fica sobre ela aquele peso, e ela nem percebeu que o Senhor, com a sua plenitude, vem e toma todo o jugo que está sobre ela, para que ela seja livre novamente, para que ela viva esta alegria, esse gozo e essa paz. Então é hora de nós abrirmos o nosso coração e começarmos a entender o que Saulo entendeu. Por isso ele deixou de ser Saulo para ser Paulo, porque naquele momento, através de Jesus, ele recebeu a plenitude de Deus e se transformou em um outro homem, um homem de Deus. Quer ver a oração que ele faz no livro de Éfesos? Está aqui a oração que ele faz, Éfesos 3,14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Mudança de coração, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que seja cheio do quê? Toda a plenitude de Deus. Que ele fala, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Quando Cristo pela fé habitar no seu coração, automaticamente você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. Por quê? Porque eu não vivo mais, mas então meu sentimento, a minha visão muda. Eu consigo perdoar, eu consigo me restabelecer na fé, eu consigo ter objetivos como Jesus determinou que nós tivéssemos. Nós começamos a ver quantas vezes pessoas começam a tentar achar uma mudança na Bíblia. Ao invés de ele deixar Jesus entrar e mudar a vida dele, ele quer mudar a Bíblia para poder ficar mais fácil para ele viver como ele gosta de viver. E aí eu não alcanço a plenitude de Deus, eu alcanço a plenitude humana, eu alcanço a satisfação pessoal, mas não a plenitude de Deus, porque se ela é de Deus, eu que tenho que entrar na dimensão de Deus. A mudança está exatamente aí. Hoje nós temos ouvido falar de tudo sobre o Evangelho, desde igreja inclusiva, desde bebida, desde prostituição, desde etc, etc. E aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa que não está legal. Sabe o que é? As pessoas querendo mudar Deus para sua satisfação pessoal. E é verdade, é muito mais fácil, né? Se eu estou errado, é muito mais fácil fazer com que Deus ceda e seja igual a mim. Só que eu não consigo fazer isso com Deus, eu não consigo mudar Deus. Eu digo para as pessoas e mudo as pessoas para que elas achem que isso acontece. Mas existe um dia que nós vamos deixar essa terra e nós vamos ter que ir para, entre aspas, o céu. E quando chegar esse dia, nós seremos, vamos dizer assim, avaliados ou comparados, não por aquilo que eu acho, mas por aquilo que a Bíblia diz que é. E aí vai ser o problema. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós estamos vendo o mundo hoje tentando compor uma nova história, compor uma nova situação. Se esse povo de hoje conversasse com Jesus naquela época, eles iam dizer para Jesus: não, Jesus, o Senhor não precisa de forma alguma, o Senhor não precisa se entregar, o Senhor não precisa ser crucificado, o Senhor não precisa sofrer ataque nenhum, o Senhor não precisa passar por nenhuma dessas situações, porque afinal de contas a gente está aqui para fazer o que for necessário. Então fica tranquilo, Jesus, o Senhor está às vezes sacrificando, sofrendo, mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor para colocar na minha vida, e é nisso que hoje eu, você e todos nós precisamos,
voltar à dimensão sobrenatural da presença de Deus, para que a glória dele possa alcançar a minha mente, o meu coração, e trazer sobre mim a valorização daquilo que o Senhor tem preparado, daquilo que o Senhor tem colocado. É muito importante que a gente consiga liberar dentro de nós a nossa visão, para que a gente possa realmente viver essa condição de uma forma diferenciada. Diga: eu vou sair das coisas comuns para viver algo maior, para alcançar a minha vida de uma forma melhor. Nada vai impedir aquilo que eu já tenho como servidor íntimo de Deus. Eu quero viver essa promessa, eu quero viver essa realização, eu quero viver essa manifestação e ter em tudo a tua verdade, Senhor. Eu quero estar cheio de uma forma especial de tudo que o Senhor colocou sobre a minha vida, em nome de Jesus. Olha para mim, Senhor, e traz a tua manifestação, traz a tua bênção, traz a tua realização, para que eu seja cheio da tua plenitude e do teu poder todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lá no versículo 29 ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para sempre. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que opera em você? Já pensou nisso? Tem gente que tem muita sabedoria humana, tem gente que tem muito conhecimento humano, tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem muitas coisas, mas eu pergunto para você, qual é o poder que está operando na vida deles? Qual é o poder que nós damos liberdade para operar na nossa vida? Tem gente que fala assim: mas para tudo vocês precisam orar? Para tudo vocês precisam perguntar para Deus? Sabe por quê? Porque nós não queremos andar paralelo, do lado. Nós queremos andar com toda a sabedoria de Deus dentro de nós. Nós não queremos errar. Nós queremos ter a dimensão do Senhor na nossa vida. Por isso nós gostamos de entrar nessa intimidade e viver essa intimidade, desejar essa intimidade, sentir essa intimidade, nos alegrarmos com essa intimidade. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. É complicado, né? Poxa, por que confrontar? Porque nós estamos no mundo, e quem está no mundo vai sempre receber uma porção de informações que não vem do céu, que vem do mundo. E é aí que nós precisamos estar prontos para ser confrontados pela palavra, para que a gente pare, pense e reaja. Nós temos que reagir de acordo com a plenitude de Deus, e não de acordo com o que o mundo faz, porque o mundo vai tentar nos tirar dessa posição. Olha, ainda continuando, Paulo fala do cuidado que teremos que ter para não abrir mão da plenitude de Deus em nossas vidas. Está lá em Gálatas 5, olha o que ele fala: corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que quer dizer um pouco de fermento leveda toda a massa? Quem já fez bolo? Quem já fez pão? Quem nunca fez nada? Tem um povo que nunca fez nada, ficou assim o tempo todo, tá? Nunca fez nada. Então tem um povo que não fez nada, eu vou contar para eles. Muitas vezes, você, enquanto está só com a farinha, é um negócio. Quando você colocar dentro da farinha fermento, é quando ele vai começar a crescer, porque o fermento traz essa condição, ele muda a característica básica da farinha, e nós muitas vezes não percebemos isso, que um pecado é o suficiente para mudar a minha estrutura. Por isso ele fala aqui: peraí, corrieis bem, que vos impediu para que não obedeçais à verdade? Você aceitou Jesus, você foi batizado, você conhece a palavra, tem 5 bíblias e linguagens diferentes em casa,
Mas de repente um dia você começou a andar tanto com a Mariazinha, ou com o Toninho, ou com não sei o que lá, e começou a ouvir tantas pessoas na empresa, na escola, que daqui a pouco a sua mente está começando a ficar atrapalhada. E aí você começa a perder a tua intimidade com Deus. Fala a verdade, irmão. Quantas pessoas antigamente, quando você fazia uma oração, ele sentia arrepio, ele tinha vontade de falar em línguas. Depois de alguns anos de convertido, ele já não sente mais. Não, a culpa é do homem. Não, a culpa é da igreja. Não, a culpa... Irmão, você pode falar que é a culpa de quem você quiser, mas na verdade, quem tem intimidade com Deus ou não é você. Então, se tem alguém culpado nisso, só tem um: é você mesmo. Desculpa a honestidade. Ah não, mas você não sabe, a pessoa lá, ela me magoou. Cair é do homem, levantar é de... Então Deus está dizendo que Ele está aí para te levantar, te fortalecer, te transformar, te abençoar. Não, eu não vivo mais, mas... Se Cristo vive em você, qual é o homem que pode mudar você? Se Cristo foi para a cruz e não mudou o caminho dele para salvar você, como é que você pode dizer agora que alguma coisa tirou você da presença dele? A mudança em nós começa quando a gente entende isso. Espera aí, eu corria bem, eu estava ligado, eu estava acelerado, eu conhecia o poder de Deus, eu gostava de orar e sentir a presença de Deus. Quando tinha alguma coisa difícil, eu chorava nos pés do Senhor, eu até jejuava. E hoje? E hoje ninguém jejua? Não, eu sou sincero, eu tirei a Coca-Cola um dia para mostrar para Deus que eu gosto dele. Nossa, se ama demais. Que amor, tirou a Coca-Cola um dia e já foi um sacrifício assim. Na verdade, a gente coloca o jejum exatamente para quebrantar nossa carne, para mostrar para ela: olha, o Espírito de Deus é melhor que você. O Espírito do Senhor é aquele que me leva, me carrega, me fortalece, me renova, me estabelece. É aquele que me dá dimensão de grandeza, de poder, de autoridade. Isso precisa entrar em nós. E ele fala assim: peraí, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. O que te impediu de obedecer à verdade? Não, sabe que falaram? Sabe que... Porque nós procuramos coisas que, sabe, facilitem a gente. Quando eu era jovem, logo casei, né? Eu tinha colegas de empresa, a gente era, entre homens de venda, gerente, supervisor e vendedor, uns 170. Era uma equipe grande. E a gente fazia reuniões, né, paralelas e juntos e tal. E sempre saía comentário. Sempre tinha aqueles que vinham lá e falavam assim: eu não dou moleza para minha mulher, eu não sei o quê, eu não chego cedo em casa, eu bebo mesmo, eu faço isso, faço aquilo. E eu olhava para eles e não entendia. Eu era do mundo também, eu não era crente, mas eu não entendia por que eles gostavam tanto de ficar fora de casa, de ficar bebendo e largar a mulher dele em casa. Porque eu queria minha mulher. Eu estava lá porque o líder mandava, mas era uma obrigação cumprir aquela demanda, mas não era o que eu gostava. E depois descobri um monte deles que estragaram seus casamentos, porque eles foram seguir a orientação do mundo, a orientação dos machistas, dos bonitão, daqueles cara tonto, né? Era o que eles achavam. Só que eles começavam a pegar os jovens, como eu, que era mais jovem na época do que eles, e começavam a tentar influenciar. E alguns amigos meus foram influenciados. Não, a gente tem que fazer que nem eles, que são mais experientes. Quando eu olho para cá, eu falo assim: essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Tem certas colocações que não fazem parte da sua vida, que não tem nada a ver com você. Ah, mas eu trabalho numa empresa e mais de metade do pessoal não é convertido. Pode ser, mas você é, não é? Você é crente? Então o que adianta você ser crente e as pessoas te levarem para onde você não quer? Será que você não entendeu que você é cabeça? Está com Deus, você é cabeça e não é cauda. Você está por cima e não está por... Peraí, não está dizendo que você tem que ser mais rico que os outros, não está dizendo que você tem que ter mais autoridade que os outros, mas tem que ter pelo menos posicionamento. O respeito que vai vir a você é aquele que você buscar, se der. As pessoas te respeitam por aquilo que você mostra. Então cuidado, zele da sua vida, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Você aceita uma vez, e aí o pessoal fala assim: que foi agora? Mudou? Outro dia você estava com a gente lá, agora está fazendo graça? Porque você aceitou.
É só uma vez, uma chance, e dali em diante você já começa a ser questionado pelo pessoal que está fazendo coisa errada. Por que não fazer? Por que não entrar? Então liga a tua mente em Deus, comece a entrar na dimensão dele, continue correndo na direção do Senhor. A gente não sabe o dia do arrebatamento, pode levar 100 anos, pode levar um dia. Eu quero estar perto dele, eu quero andar na dimensão com ele, eu quero ser guardado por ele. Paulo nos orienta a ter cuidado nos comportamentos que poderão nos distanciar da plenitude de Deus, e também do posicionamento que devemos ter e que nos aproximará e nos levará a ser fortalecidos para viver a plenitude de Deus. Ou seja, os dois, eu posso ter comportamentos que me trazem para perto de Deus, me fortalecem, e eu posso ter comportamentos que me levam para longe de Deus e me enfraquecem. As duas condições estão nos meus comportamentos. Meu comportamento, o que passa no seu coração, o que é que está ardendo aí dentro, né? Ele fala aqui, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu preciso entender quem vai dirigir a minha vida. São os comportamentos carnais ou os comportamentos espirituais? Pergunta para a pessoa do lado aí, fala para ele, o que vai dirigir a sua vida? São os comportamentos carnais ou espirituais? O que ele respondeu para você? Nós precisamos ter uma dimensão aqui dentro guardada em nós. Eu sei que pode até acontecer de eu errar, pode acontecer de você errar, de alguém errar, mas eu preciso ter um entendimento. Diferente daquilo que Deus nos dá, é considerado pecado, e o pecado traz separação entre os homens e Deus. Mas quando eu percebo que eu errei, eu me arrependo, e quando há arrependimento, há remissão de pecados, e eu sou novamente reconciliado, fortalecido, reposicionado. Então errar não é bom, e eu tenho que tentar não errar. Mas se porventura eu errar, eu tenho que entender, prestar atenção e restaurar o que aconteceu, mudar essa situação, porque a carne e o espírito vão viver em constante guerra. Constante guerra. Você reparou que a satisfação da carne é muito forte? Sim ou não? O cara fala, puxa vida, eu queria tanto ter um carro daquele, e aquele miserável, daquele homem sem vergonha, ele tem, e eu que sou santo não tenho. Começou bem, né? Já está julgando, já está avaliando, já está invejando, já está... Entendeu? A gente não percebe, a gente acha que ele é culpado, mas na verdade não é ele o culpado, porque ele lá pode ser pilantra, pode ser o que for, mas ele está andando naquilo que ele acredita. E você está andando naquilo que você acredita? Em algum momento Deus disse para você que você não poderia ter aquele carro? Em algum momento você achou que não conseguiria, ou coisa parecida? Na verdade, tudo é possível ao que crer. Eu preciso começar a crer, eu preciso começar a me lançar na presença de Deus, eu preciso começar a disponibilizar o meu coração nas mãos do Senhor, para que Ele responda e me dirija, porque Ele quer te dirigir. Os seus comportamentos têm que estar ligados a Ele. Por quê? Porque vai ter hora que Ele vai dizer vai, e você vai estar com medo danado, mas você vai, porque Ele falou para você ir. E tem horas que você está confiante que deveria fazer, e Ele vai dizer não vá. E aí? Não vai. Eu tenho o cuidado de Deus sobre a minha vida, e quando Deus opera, o milagre acontece. Quando Ele está me orientando, coisas grandes vão acontecer, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Você já pensou? Enquanto o mundo está dizendo assim, experimenta, é bom, aqui está dizendo, você não vai entrar na presença de Deus, você vai ficar fora. E aí você tem que escolher no que você acredita, porque ele fala que são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Você sabe que a oração contrária é igual ao pecado da feitiçaria? E que o que tem de crente que gosta de fazer esse tipo de oração? Senhor, pega ele, derruba. Senhor amado, pega aquela pessoa, ele fez isso de mal, fez aquilo de mal. Isso chama-se oração? Feiticeiro. Você já pensou nisso? Nós não temos o direito de orar desejando o mal das pessoas. Nós podemos pedir a presença de Deus na nossa vida. E quando a presença de Deus está, o mal tem que sair. Mas apóstolo, e Deus pode fazer coisas terríveis? Não só pode, como faz. Você lembra disso? Quando ele abriu o mar, o povo passou. E quando ele fechou o mar, o que aconteceu? Faraó lá, o povo do faraó, o que aconteceu? Morreu tudo. E quando Coré e a família dele se levantaram contra Moisés lá, o que aconteceu? A terra se abriu e eles morreram. Mas foi Moisés que pediu para eles morrerem lá? Senhor, abre a terra, mata um por um, eu quero ver todos eles, quero ver sangue. Não precisa. Senhor, faça alguma coisa bem diferente. Se eles tiverem que morrer, que morram de uma morte bem diferente, alguma coisa que todo mundo saiba, não faça as coisas comuns. E Deus falou, eu sei fazer. Mas ele estava debaixo do cuidado de Deus. E é aí que você precisa entrar, na plenitude de Deus, no cuidado de Deus. Então tudo isso que está aqui, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. E esses homicídios não é só homicídio físico. Tem gente que comete homicídios espirituais, mata pessoas espiritualmente. Cuidado, né? Glutonaria e etc, né? Isso tudo não adianta, não tem lugar na presença de Deus. Mas o fruto do Espírito, o que é gerado em você quando a plenitude de Deus está, isso alegra o coração de Deus. O que é gerado? Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele fala, contra essas coisas não há lei. Sabe o que ele está dizendo? Isso daqui é bênção, traz realização e vitória na sua vida. Mas espera aí, amor, alegria, paz, ser longânimo, benigno, às vezes a pessoa sofre na mão de pessoas aí, mas nem por isso ele se torna maligno. Ele continua sendo benigno, ele ainda continua tendo a benignidade e a bondade. Puxa vida, ele não tem nada, ele ganhou uma cesta básica, mas na bondade ele divide a cesta básica dele com outra pessoa. E na lógica ele faria isso? Na lógica não, ele ia falar, só tem essa, vai ter que durar aí os próximos 20 dias, e de repente ele fala, não faz mal, eu vou dar, e até lá Deus providenciará. Então ele tem um lado que é a bondade de Deus no coração dele, a fé, a mansidão, a temperança, e isso é o fruto do Espírito. Quem tem intimidade com Deus, quem tem a plenitude de Deus, normalmente gera esse fruto. Isso precisa entrar em nós, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Se a gente está na igreja, para que nós estamos na igreja, irmão? Pensa bem. Você veio aqui, fica me ouvindo aí durante 1 hora, recebe orientações, louva a Deus, glorifica a Deus, para sair daqui depois ser igual ao mundo? Não. Você é diferenciado, você foi escolhido a dedo. Deus olhou e te amou de uma maneira tão especial que Ele mandou Jesus vir a essa terra para salvar você, para dar a você a capacitação. E quando você recebe essa capacitação, você recebe essa plenitude, você tem direitos a viver as promessas de Deus, a viver as realizações que o Senhor coloca. A gente, na Bíblia, leu que o mundo
jaz no maligno. Quando ele fala o mundo jaz no maligno, não quer dizer que o mundo pertença ao maligno. O mundo não pertence ao maligno. Os comportamentos das pessoas no mundo pertencem ao maligno. As pessoas começam a seguir comportamentos errados. Mas quem criou o céu? E a terra? E o mar? E o rio? E as árvores? Pertence ao diabo? Não, o mar é de Iemanjá, o mar não sei o que lá, né? Lá as pessoas podem ter comportamentos de adoração errado, mas tudo que está aí foi criado por Deus, então é de Deus. E nós precisamos ter essa situação bem estabelecida no nosso coração, para não sermos levados por ventos de engano, para não começar a acreditar nessa possibilidade, porque depois disso você começa a ter medo, ter dúvida, ter incerteza. Não, maior aquele que está comigo do que tudo que está no mundo. Quem é que está em você? Se é Jesus Cristo que está em você, então você vai viver a plenitude de Deus na sua vida, porque Ele é portador da plenitude. Se Ele vem, Ele traz a mochilinha dele junto com Ele de toda a plenitude. Estou dando um exemplo, tá? Não é mochilinha não, mas tipo assim, tudo aquilo que Ele carrega, que é do Pai, está com Ele para entregar para quem é dele. Alguém é de Jesus aí? Porque acreditamos e reconhecemos que Deus, Jesus e o Espírito Santo são o Senhor das nossas vidas. Por que a gente acredita nisso? Porque a Bíblia diz isso, porque a gente sabe do tamanho do poder desse Deus, desse Senhor, né? 1 Coríntios 10, 26, sabe o que fala? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A terra é de Deus e toda a sua plenitude, tudo pertence a Ele. Então nós precisamos estar intimamente ligados a Ele. Por quê? Porque se tudo pertence a Ele e você se tornou um filho, deixou de ser uma criatura para ser filho, então você é herdeiro de tudo isso que pertence ao Pai, que pertence a Deus. É contigo, é você. Precisa abrir o seu coração. João Batista se dispõe a nos revelar quem seria o embaixador de Deus que viria trazer a sua plenitude com graça até nós. Você lembra que a gente lê? Porque as pessoas acham que são salvos porque eles fazem coisas maravilhosas, e a Bíblia diz que não. Pela graça sois. O que é graça? É favor, é misericórdia, é o amor dele por nós, não é o que nós merecemos. Eu imagino o dia que ele olhou para mim, eu chegando na igreja, ele falou: lá vem aquele salafrado, já vem aquele safado, mas eu vou salvar ele. Eu vou salvar ele, porque a grande verdade é essa. A gente, quando eu lembro que eu ainda era da outra religião antes de ser evangélico, e eu tinha o hábito de domingo ir lá pegar aquela aguinha da água benta lá, que tem aquela bolinha que a gente passava a mão. Só eu que fazia isso. Eu sei que ninguém fazia isso aqui, só tem santo, mas eu não era santo. Então eu ia lá, eu aprontava durante a semana, fechava negócios, né, coisa errada, levava cliente em lugar que não devia, fazia uma porção de coisa lá que no meu trabalho. Aí depois eu ia lá, passava a mãozinha até encher um pouquinho de água, aí passava outra, aí juntava, aí Senhor, libera-me de todo mal, né? Saía de lá assim, achando assim, estou abençoado. E olha, eu vou contar para você que quando eu saía, eu achava que estava, eu me sentia livre, leve e solto. Estou andando no céu. Deixei todos os meus pecados lá atrás, lavei a minha boca, a minha cabeça, as minhas mãos, tudo ficou para trás. Era verdade? Porque eu já sabia. Na segunda ou na terça eu tinha outras reuniões do mesmo tipo, fazendo as mesmas coisas. Então eu voltava para me rolar na lama. Eu saía de lá dizendo que ia tomar um banho e depois voltava para a lama, e sabendo que ia voltar para a lama. Quando eu me arrependo dos pecados, eu não volto para eles, eu abandono, eu reconheço, eu saio fora. E é isso que a gente precisa começar a entender. Jesus veio para nos salvar por causa da misericórdia dele. Agora, nos mantermos salvos depende de nós. É aquilo que eu falei agora há pouco. Os frutos que você gera, o que a sua carne tem liberdade de gerar, vai te manter na presença ou não. Há uma mentira muito lascada, muito terrível,
que algumas pessoas falam: uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma das mentiras mais malignas que existe. Sabe por quê? Porque tem gente que acredita nisso, e aí ele vai, peca de novo, peca de novo, peca de novo, peca de novo, e ele acha assim: não, eu já recebi Jesus, eu estou salvo. E é uma mentira. Quer dizer que um dia ele vai chegar e vai querer se apresentar a Deus e vai descobrir que ele está carregando ainda uma mala cheia de porcalhada, que ele não se arrependeu de nada. E se não há arrependimento, não há remissão de pecados, ou seja, não há liberação de pecados. Então nós precisamos estar muito atentos ao que o inimigo tenta colocar sobre nós. Em João, no capítulo 1, no versículo 15, olha o que fala: João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: a quem vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Recebemos da sua plenitude. Ele trouxe a plenitude de Deus, e com graça sobre graça, ou seja, por amor e por misericórdia. Ele veio independente do meu caráter, independente de tudo que eu fiz de errado, mas ele veio para me dar a salvação. E ele veio antes de João, ele já estava preparado. Ele veio com objetivo de libertar, objetivo de restaurar, objetivo de transformar, objetivo de fazer de você filho de Deus, para receber toda a herança que o Senhor tem para você. Por isso é importante a gente abrir o coração para receber isso, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lembra que a gente fala? Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. E isso muda a nossa configuração e abre o nosso entendimento. Receber a plenitude de Deus é receber a Jesus Cristo como Ele é. Receber a plenitude de Deus é receber a Jesus e andar com Jesus. É mudar o nosso comportamento, é abrir a nossa visão, é liberar o nosso entendimento, é nos prepararmos para estar todo dia falando com Ele, ouvindo dEle, recebendo dEle, compartilhando com Ele e sendo mantido por Ele. Por isso que a gente fala: pessoal, precisa ler Bíblia, pessoal, precisa orar, se for possível, jejue. Não é porque a gente quer colocar um jugo nas costas das pessoas, mas é porque você vai se fortalecer na intimidade. Você vai se fortalecer quanto mais você conhecer a promessa que está preparada para você. Há uma promessa preparada para a sua vida, há uma promessa declarada para cada dia da sua vida. Jesus, quando deu o Pai Nosso, Ele colocou lá: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ele quase declarou para você: faça o céu descer para a terra. Você tem essa autoridade, você recebeu a Jesus, você está na plenitude de Deus. Então quando você falar, o milagre vai chegar. Quando você declarar, a bênção vai chegar. Quando você declarar, a manifestação do inferno vai se anular através do poder que se manifesta em você. Você precisa disso, acredite. Quando Jesus trouxe a plenitude de Deus para nós, Ele trouxe por completo. Ele não veio e falou assim: ó, você fica com uma partezinha, você fica... Não, para cada um de nós ela é completa, ela é preparada para te fazer melhor, forte, determinado. É uma realização especial que te pertence. Por isso nós recebemos o envio de Jesus e assim fomos capacitados para realizar coisas que para nós eram impossíveis. Fomos capacitados para realizar coisas que para nós eram impossíveis. Como chama isso? Transferência de autoridade. Diga: transferência de autoridade. Jesus deu essa condição para você. Tudo que pedires em meu nome eu vou-lo farei. Tudo que pedir em meu nome. Tudo que pedir em meu nome é meu Pai, Ele vou-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele está transferindo para você a autoridade dEle. Ele está dando para você a condição de você pedir no nome dEle e ver o milagre acontecer. É óbvio, uma pessoa outro dia falou isso para mim: mas peraí, se tudo que eu pedir no nome dEle, Ele vai fazer, por que Ele não está fazendo? Querido, plenitude de Deus
Ele não faz simplesmente a sua vontade. Há um conjunto de coisas, plenitude, tudo. Há um conjunto. Ou seja, o seu comportamento, a forma que você anda, o que você tem falado, como você tem vivido, qual é o propósito daquilo que você está pedindo. Você tem que estar em Cristo. Sabe o que é estar em Cristo? É a vontade dele em você. Não é a vontade dele a favor ou a serviço de você. É você a serviço da vontade dele aqui na terra. É você abrindo mão. Eu não falei agora há pouco? A palavra de Deus nos confronta. É você abrindo mão de um monte de coisas humanas para viver a plenitude de Deus na sua vida. E aí sim, quando houver essa comunhão, tudo que você pedir no nome dele acontecerá. É isso que o ser humano, né, homem e mulher, não entendem. Eles estão andando na vontade deles e querendo que Jesus faça o que eles querem, que eles têm vontade. Aí fala: não, não encaixa. Se eu estiver em vós e vós estiveres em mim, pedireis orando tudo o que quiseres e vos será feito. Ele tem que estar aí dentro de você. Fala para o irmão do lado: ele está bem aí dentro de você? Luz e trevas não se... Ele está aí bem dentro de você? Porque as minhas palavras, os meus comportamentos, as minhas amizades... Não quer dizer amizade aquela pessoa que você trabalha do lado. Aquilo não é uma amizade. Aquilo é um companheirismo de trabalho, tal. Mas tem pessoas que você leva para dentro da sua casa. Tem pessoas que você empresta o seu carro. Tem pessoas que você entrega até mesmo a sua vida. Você faz o que ele pede e sabe que não agrada o coração de Deus. Vai para lugares com ele que você não deveria ir. Quantas coisas a gente faz assim? Então, peraí, eu preciso estar na plenitude, mas a plenitude precisa estar em mim primeiro. Ela tem que ter liberdade em mim. E aí, tudo que eu fizer terá a manifestação dele como poder. Marcos 16:15, ele demonstra isso. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ide e pregai. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide e pregai para que as pessoas creiam. E aí a coisa vai se manifestar. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Vão pedir carro novo, vão pedir... Está escrito isso na sua Bíblia? Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você consegue entender o poder que ele está dando? Ele não está dando poder para você, para que você seja, né, apto, rico, muito rápido, mas ele está dando poder para você para repreender aquele demônio, filho da mãe, que tem roubado a sua paz, tirado a sua prosperidade, entrado na sua casa, estragado sua família, trazido às vezes no teu trabalho, nas coisas, problemas graves. Você percebe? Que quando você derrubar o inimigo que assola a tua vida, a tua casa, a tua família, haverá paz, haverá um espaço para Deus operar. Por isso ele começa a falar: espera aí, você vai expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas. Falar nova língua quer dizer ter intimidade com quem fala, né, em línguas. Ele acaba tendo o quê? Intimidade, porque ele não fala do que sente da carne, ele fala do Espírito para com o Espírito. É algo muito mais profundo. Então ele vai falar nova língua, vai pegar nas serpentes. Amado, aqui tem gente que pensa que é pegar na cobra, assim. Quem é a serpente que você viu lá no Éden, lá no começo? Diabo. Vai entrar contra a sua vida? É, mas você vai pegar na serpente. Todos os projetos dele não vão te atacar. Você vai conseguir tirar da sua vida todos aqueles tipos de orientação e de desejo e de situações que tentam contra você, contra a sua casa, contra a sua família, né? E se beber alguma coisa mortífera, se você aceitar coisas ruins que entrem na sua vida, não vai te fazer mal.
Deus vai te guardar, porque sabe que você não fez porque você queria, você foi enganado, foi manipulado. São palavras de pessoas que são manipuladoras, que tentam colocar coisas erradas na sua vida, amigos que não são amigos, pessoas que entram lá só para trazer, condições de perda para você. Fica ligado, Deus está contigo. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você foi chamado para fazer coisas tremendas. Há uma transferência de autoridade sobre você e você nem está usando. Você disse agora há pouco que recebeu a Jesus. Você disse que foi batizado. Mas quando eu olho para Paulo foi treinado por Gamaliel. Era o cara, era o top da linha, dos ensinadores, doutores da lei. Ele tinha dupla cidadania, também era uma coisa difícil. Ele falava mais de uma língua, era difícil. Era um centurião romano, era difícil, porque ser soldado já era difícil, mas para chegar numa posição dessa de cuidar de 100 era mais difícil ainda. Aí você olha para aquilo e você fala: puxa vida, Paulo tinha tudo isso, tudo isso, mas ele não tinha a plenitude de Deus na vida dele. Mas por que ele não tinha a plenitude de Deus? Porque ele foi ensinado da forma errada. Por isso Jesus olhou para ele e falou: esse cara é bom pra caramba, mas está errado, está incompleto. E hoje Jesus pode estar olhando para nós aqui dizendo: eles são muito bons, mas muitos deles estão incompletos. Não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem orar pelas pessoas. Diz que tem vergonha. Já ouviu essa frase? Fala: irmão, ora pela pessoa. Eu tenho vergonha, que vergonha, tal, não sei o que, papapá. Daqui a pouco estão fazendo coisa errada por aí. Aí você fala: sem vergonha. Foi vocês que falaram, não fui eu. Entende? Nós precisamos começar a derrubar da nossa vida tudo aquilo que nos distancia de Deus, e acreditar que a maior vergonha que pode existir é o não estar na plenitude de Deus, não receber essa plenitude, não deixar essa certeza me pegar, porque o Senhor realmente é o teu pastor, e Ele quer cuidar de você, Ele quer te dar o melhor e mostrar para você o caminho perfeito. Mas será que o Senhor vai me ajudar? Olha aqui, versículo 19: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Quer dizer, se imagina, de repente eu venho aqui, ministro você, e depois você vai embora, você vai para sua casa. Acabou? Não acabou. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Eles acreditaram. O que eles fizeram depois que receberam a orientação de Jesus? Partiram e pregaram aonde? Em todas as partes. Eles saíram pregando para todo mundo. Eles acreditaram. Tudo é possível ao que crê. Eles acreditaram. Mas olha o que fala mais aqui: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Quer dizer que apesar de Jesus subir lá para o Pai, apesar deles irem aparentemente sozinhos, eles não estavam sozinhos, eles estavam debaixo de um envio, debaixo de uma palavra. Você entende isso? Que quando você está debaixo da palavra de Deus, o milagre de Deus está em você. Aonde você chegar, o poder de Deus vai se manifestar. Talvez você diga assim: mas não tem nenhum crente lá. Tem você. Mas ninguém está olhando. Mas Deus está olhando para você. O que a palavra de Deus diz? Que Deus é o quê? Onipotente, onipresente, onisciente. Então Ele pode de tudo, sabe de tudo e está em todos os lugares. Você nunca está sozinho. E é isso que nós precisamos entender. Se eu recebi a Jesus e eu andar nos caminhos do Senhor, eu vou ter o fruto do Espírito, e eu vou ter também uma autoridade que me foi delegada, foi entregue. Quando eu estou nele, a plenitude está em mim, eu tenho autoridade para fazer coisas tremendas, para fazer coisas gloriosas. Eu ouço, às vezes o pessoal conta os testemunhos para mim, Eu até gostaria que as pessoas contassem testemunho lá na multimídia, Mas outro dia o pastor Leandro chegou para mim e falou assim: puxa vida, você lembra aquele dia do encontro de homens? Eu falei: lembro. Então, aquele dia veio o meu sócio, veio o pai dele, veio o pessoal, nenhum crente, vieram lá, estavam lá, e estavam aqui participando. E de repente, no meio do trabalho, Deus me levou a falar com ele, e deu dias, eu não lembro, 41
41 dias, conta porque vai acontecer. E no 41º dia aconteceu. E o filho que recebeu a palavra não entendeu, não gravou, não escreveu. Mas o pai, quando chegou em casa, foi na folhinha, porque o pessoal mais antigo gosta de folhinha, não gosta de iPad, né? Ele gosta de folhinha pad, né? Ele foi lá na folhinha pad dele e escreveu lá, contou 41 dias e escreveu: aqui Deus vai fazer o milagre. E aconteceu no 41º dia. E aí ele veio contar. Glória a Deus por isso, glórias a Deus por isso, somente a Deus. E aí de repente ele contou, alegrou meu coração? Com certeza, eu fiquei feliz. Porém, o que acontece? É a verdade de Deus na terra. Ele continua fazendo milagres, ele continua sinalizando. Hoje de manhã teve uma senhora aqui que falou: o senhor contou aí outro dia o seu testemunho que seu filho estudou e usou tipo bolsa de estudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu voltei e falei: puxa vida, minha filha não consegue, mas sabe uma coisa, eu vou tomar atitude. E ela foi e fez exatamente aquilo que ela ouviu. E aí de manhã ela estava dizendo: aconteceu, o impossível aconteceu, fora da data, fora do tempo, fora de tudo, aconteceu. Apareceu lá para ela a bolsa. Aí você fala assim: o que acontece, irmão? Deus parou de fazer milagres? Nós paramos de assumir a plenitude de Deus na nossa vida. Ela não parou de existir. Os sinais não vão parar. Nós temos aí essa promessa: os sinais seguirão aos que crerem. 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 Fala para a pessoa agora: os sinais seguirão aos que crerem. Para o outro lado agora: os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Você precisa crer. Os sinais querem seguir você. A glória de Deus quer se manifestar sobre a sua vida. Não vai parar, não vai voltar, não vai deixar. Se nós permitirmos, Deus vai fazer coisas tremendas. Mas eu tenho que entender, eu preciso abrir o meu coração para que a plenitude dele se manifeste em mim. Eu vou viver não mais o que o mundo diz, o que as pessoas dizem. Eu vou viver a promessa que ele me deu. Há uma porta escancarada para você passar. Há uma dificuldade que o mundo está começando, a gente está percebendo, o pessoal falando: olha, as finanças estão ficando mais difíceis, as empresas estão sofrendo, lojas estão aí, muitas delas fechando. Está acontecendo, estão falando. E nós crentes, o que nós estamos fazendo? Nós temos que confiar e acreditar e ir para cima, irmão. Nós temos que falar: Senhor, nós não vivemos do que o mundo diz, nós vivemos do que o Senhor fala. Nós acreditamos que a prosperidade que nós temos não vem do Bitcoin, não vem do gerente do banco, não vem da bolsa de valores, vem do Senhor. O Senhor abre porta onde não tem porta, o Senhor libera os caminhos, o Senhor prospera, o Senhor dá respostas e resultados, porque nós buscamos a tua face, queremos viver a tua presença, sabe? Não existe nada de errado nisso. De Jesus, através de Jesus, da vinda dele, nós recebemos a plenitude de Deus. E dentro da plenitude de Deus tem a paternidade. Você era criatura, se tornou filho, passou a ser filho de Deus. Você tem a salvação com direito à vida eterna. Você tem libertação, você tem cura da alma, cura da carne, transformação, determinação para viver essa plenitude com Deus, convicção para exercer o envio de Jesus. E nesse envio de Jesus, você vai abençoar muitas vidas, você vai ajudar muitas pessoas. De manhã aqui, eu dei um testemunho meu, que de repente Deus me tocou no coração de dar uma oferta, né? Uma pessoa que precisava de oferta e tal. Eu peguei e dei oferta, e eu falei: Senhor, isso vai provavelmente balançar um pouco o meu fluxo de caixa, né? Vai faltar algum dinheiro. E aí fiquei na minha, falei: não tem problema, sacrifício é sacrifício e vale a pena. Não deu 3 dias, 4 dias, foi? Uma pessoa me procurou e falou assim: me dá o número da conta. Que conta? Não, eu tenho que colocar uma oferta, porque Deus mandou eu dar uma oferta para você. Aí eu falei: não, coloca na conta da igreja, depois eu vejo, não vou misturar as coisas e tal. Quando eu olhei os dois valores, o mesmo, o valor que eu ajudei
o valor veio do outro lado. A Bíblia diz que Deus dá semente a quem? Eu semeei, ela voltou, ela veio. Quando você entende isso, você começa a entender que Deus está operando, que Deus não está parado. Ele está falando assim: vamos embora, cara, vamos embora, vamos na minha plenitude. Você pode todas as coisas, faça que eu estou contigo, vai que eu te ajudo, eu te guardo, eu te fortaleço, eu te preparo, eu te estabeleço. Mas vai adiante, não para. E você está ficando parado. Você talvez corria bem, e aí a pergunta para você é: o que é que te impediu? O que é que fez você parar? Lembra que nós lemos aqui? Não sei se eu acho aqui agora, porque é tanta coisa que eu escrevo que eu já não sei mais. É quase um livro, minha pregação é um livro, né? Sei lá, está por aqui. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O que a Bíblia fala sobre a verdade? Conhecereis a verdade? Quem é a verdade? Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a Jesus? A verdade, aquilo que Ele colocou. Você estava pecando, correndo, não pecava, tinha a presença de Deus, tinha o amor de Deus, tinha a verdade de Deus. Sabe aquele cara que vem para a igreja feliz? Alguém já veio para a igreja feliz? Alguém já veio para a igreja, pelo menos no começo, quando você se converteu, você falava: eu vou para a igreja, eu quero ouvir Deus falar, eu quero sentir o poder de Deus, eu quero ser tocado pela manifestação de Deus, eu quero é Deus. Cadê o Ismael? Ele falou lá, né? Eu não quero anjo, eu não quero arcanjo, eu quero é Deus. No monte, a gente estava no monte e ele gritando lá, ó. Todo mundo falando que queria ver anjo, queria ver. Eu não quero anjo, eu não quero arcanjo, eu quero é Deus. E Deus se manifestou lá, né? Fogo, nossa. Tem gente que já aceita: não, se eu estiver dentro com os amigos já está bom. Você não é que não possa, mas você precisa entender: o teu provedor, teu cuidador é Jesus Cristo. Ele pagou o preço da sua salvação. E o melhor de tudo, Ele não pagou o preço e deixou assim: já foi, agora azar dele se ele cair de novo. Ele falou assim: filhinhos, não pecais, mas se pecardes, tendes um advogado, é Jesus Cristo o justo.